Era a festa da empresa do meu noivo. Eu estava em cima de um palco com um microfone na mão, na frente de 200 pessoas. Eu olhei para o técnico de som e disse: "Podem apagar as luzes, por favor?" As luzes se apagaram, e no meio daquele salão escuro, 2 pessoas começaram a brilhar. Ninguém entendeu direito o que estava acontecendo. Mas antes de eu continuar, deixa eu voltar um pouco e contar como chegamos até aqui. Meu nome é Celina. Tenho 24 anos e trabalho como atendente numa farmácia de bairro. Daquelas farmácias de esquina que vende remédio, fralda, shampoo, e sempre tem um senhor de 70 anos perguntando se tem desconto no comprimido azul. Sim, isso acontece quase todo dia. E não, eu nunca me acostumei. É um trabalho honesto. Não paga muito, mas paga as contas. Moro com minha mãe desde sempre. Meu pai foi embora quando eu tinha 7 anos e nunca mais deu notícia. Deve estar por aí até hoje procurando o cigarro que saiu para comprar. Minha mãe me criou sozinha, costurando roupa para fora. Fazia de tudo. Bainha de calça, ajuste de vestido de festa, uniforme escolar, conserto de sofá. Se tinha tecido e linha, minha mãe dava um jeito. Nunca tivemos luxo, mas nunca faltou comida na mesa. Há 3 anos, eu fui numa festa de aniversário de uma amiga e conheci o João. 23 anos na época, hoje ele tem 26. Bonito. Moreno, cabelo cortado certinho, sorriso fácil. Ele veio falar comigo com a maior naturalidade, me fez rir a noite inteira e no final da festa pediu meu número. E é claro que eu dei. A gente começou a sair. Primeiro 1 vez por semana, depois 2, depois nos víamos quase todo dia. João era atencioso, carinhoso, mandava mensagem de bom dia e boa noite sem falhar. Quando ele conheceu minha mãe, chegou com bolo e flores. Minha mãe quase adotou o menino ali mesmo. "Esse menino é educado, Celina. Não deixa escapar." Ela dizia confiante. Namoramos 2 anos. Bons anos. A gente se dava bem, ria junto, brigava pouco. Ele trabalhava como vendedor numa concessionária de carros. Não ganhava muito, mas também não passava aperto. Ele morava sozinho num apartamento pequeno no centro. Eu ainda morava com a minha mãe, mas quase sempre eu estava por lá. Arrumava o apartamento dele, lavava roupa, passava camisa social, porque vendedor tem que estar sempre alinhado, né? Ele adorava. Dizia que eu era a melhor coisa que tinha acontecido na vida dele. Depois de 2 anos, num jantar que ele preparou no apartamento dele, com vela, pétalas de rosa espalhadas na mesa, música baixinha, o pacote completo, ele me pediu em casamento. Eu disse sim antes dele terminar a frase. Ele mal tirou a aliança da caixa e eu já estava enfiando no dedo. Planejamos casar em 1 ano. Nada muito grande, mas uma festa bonita, com família e amigos. Só que festa de casamento custa dinheiro. E dinheiro era algo que a gente não tinha sobrando. Eu comecei a economizar em tudo. Parei de comprar roupa nova. Cortava meu próprio cabelo em casa assistindo tutorial no YouTube. Levava marmita para o trabalho todo dia. Tinha uma planilha no celular onde anotava cada centavo que entrava e saía. João dizia que também estava juntando. "Fica tranquila, amor. Estou guardando também." Só que eu percebia que ele continuava almoçando fora todo dia. Não cortou nenhum gasto. Não mudou nada na rotina. Continuava saindo pro happy hour com os amigos toda sexta. Mas eu não cobrava. Cada um junta do seu jeito, né? Pelo menos era o que eu pensava na minha ingenuidade. João trabalhava na maior concessionária da cidade há 2 anos. Era vendedor de showroom. Atendia os clientes. Mostrava os carros. Fazia test drive. Negociava financiamento. A chefe dele se chamava Sandra. Ela tinha uns 40 e poucos anos e era a diretora comercial da regional. Era quem mandava em todo o departamento de vendas. João falava dela quase todo dia e nunca era elogio. "Aquela mulher é insuportável, Celina. Você não tem ideia do que eu passo." A Sandra me humilhou na frente de todo mundo na reunião de novo. "Minha chefe é um dragão. Grossa, arrogante, trata todo mundo feito lixo." Ela mandou eu refazer o relatório inteiro, 15 minutos antes do meu horário de ir embora. Eu quase mandei ela para aquele lugar. Eu ficava com tanta pena. Coitado do João, pensava eu. Trabalha o dia inteiro e ainda tem que aguentar uma chefe que parece que acordava todo dia com uma pedra enfiada no sapato. Eu sempre incentivava. "Tenha paciência, meu amor. Você é bom no que faz." Ele concordava desanimado e a gente mudava de assunto. A rotina era essa. Eu na farmácia vendendo Dorflex e paciência. Ele na concessionária vendendo carro e mentira. A gente se vendo alguns dias na semana à noite e nos fins de semana, planejando o casamento. Eu contando moeda. Ele reclamando da chefe. Até que um dia recebi uma ligação. Era uma moça da administração da concessionária do João. Voz simpática, educada.
Disse que a empresa ia fazer a festa de premiação anual. Todo ano eles faziam um evento grande. Alugavam um salão, jantavam, premiavam os funcionários, anunciavam promoções, faziam sorteios. Coisa séria. 200 pessoas, incluindo familiares. E o João ia ser premiado como funcionário revelação do ano. Não só isso, ia receber uma promoção. Sairia de vendedor de showroom para coordenador de equipe. Eu quase larguei o telefone. Meu noivo ia receber um prêmio e ser promovido? Eu não podia acreditar. A moça continuou. Queriam que eu fizesse um discurso no evento. Uma homenagem ao João. Tipo um arquivo confidencial do Faustão. Só que em vez de vídeo com várias pessoas dando depoimentos, era só eu no palco falando. Eu contando quem ele é fora do trabalho, sobre a nossa parceria e sonhos. Aceitei na hora. Naquela mesma noite, comecei a escrever o discurso num caderninho. Fiquei horas pensando nas palavras certas. Escrevi sobre como João era dedicado, trabalhador, honesto. Como ele batalhava todo dia para construir um futuro melhor para nós dois. Falei sobre parceria, sobre o casamento que estava por vir, sobre como eu tinha orgulho de estar ao lado dele. Eu ensaiava na frente do espelho feito apresentadora de televisão. João estava empolgadíssimo com a promoção. Fazia planos toda hora. Com o aumento eu vou alugar um apartamento maior. Você vem morar comigo. A gente junta mais rápido pro casamento. Quem sabe até antecipa a festa. Eu ouvia com os olhos brilhando, tudo se encaixando. A vida finalmente estava dando certo. 2 semanas antes da festa, tive uma ideia. Pensei em pegar algumas fotos do João criança, adolescente e ele na faculdade, para colocar no telão durante o discurso. Todo mundo ia rir. Ia ser emocionante. Fui ao apartamento dele após o meu serviço. Eu tenho a chave. Entrei. Ele ainda não tinha chegado. Fui direto pro quarto dele, abri o guarda-roupa procurando uma caixa de fotos antigas, álbum, qualquer coisa. Mexi nas prateleiras de cima, nas gavetas de baixo, no fundo do armário. Nenhuma foto, mas achei uma caixa. Estava no fundo do guarda-roupa, debaixo de umas roupas dobradas. Caixa de sapato. Pensei. Deve estar aqui. Abri toda animada. Não era recordação. Dentro da caixa tinha uma cartela de preservativos. Meu coração disparou tão forte que eu achei que estava tendo um infarto ali mesmo. A gente não usava preservativos. Eu tomava anticoncepcional há mais de 2 anos. Então por que ele tinha aquilo? Fiquei parada segurando aquela caixa com as mãos tremendo. 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Calma, Celina. Deve ter uma explicação. Respira. Fechei a caixa, coloquei no lugar e não mexi em mais nada. Esperei ele chegar. Jantamos normalmente, e no meio da conversa, sem rodeios, eu soltei. João, por que tem uma caixa com preservativos no fundo do seu guarda-roupa? Ele parou o garfo no ar. Primeiro não respondeu. Depois estreitou os olhos e disse: E por que você estava mexendo no meu guarda-roupa? Olha ele querendo inverter a situação. Eu já tinha a resposta na ponta da língua. Eu estava procurando aquela blusa minha que eu esqueci aqui da última vez. Vi a caixa e abri. Mas não muda de assunto, João. Pra que preservativo se eu tomo anticoncepcional? Ele engoliu seco. Mas se recompôs rápido e respondeu com a maior naturalidade do mundo. Amor, é pra caso você esqueça de tomar a pílula. Já aconteceu antes, lembra? É só precaução. Eu fiquei quieta, porque de fato eu já tinha esquecido de tomar a pílula algumas vezes. Quando isso acontecia, a gente tinha que se segurar e evitar contato por uns dias até eu retomar o ciclo certinho. Então a explicação fazia sentido. Só que quando voltei para minha casa e me deitei na cama aquela noite, uma pulga ficou atrás da orelha. Uma pulga gigante. Faz mais de 1 ano que eu não esqueço a pílula. Coloquei alarme no celular. Todo dia, 8 da noite, toca o alarme e eu tomo. Sem falha. 0 esquecimento. Então pra que camisinha de reserva para algo que não acontecia há mais de 1 ano? A partir daquele dia, eu comecei a repassar na cabeça tudo o que tinha mudado no João de uns tempos pra cá. Coisas que eu tinha reparado na hora. Achado estranho, mas deixado passar porque confiava nele. Separadas, cada uma tinha uma explicação inocente. Juntas, pintavam um quadro bem diferente. Primeiro, o celular. João sempre deixou o celular jogado em qualquer lugar. Na mesa, no sofá, no balcão do banheiro. Eu nunca fui de fuçar, e ele nunca escondeu. Mas de uns meses pra cá, o celular passou a morar dentro do bolso da calça. Ele só tirava o celular do bolso quando eu não estava por perto. Segundo, o horário. João começou a chegar mais tarde. Antes chegava por voltar das 6:30.
De uma hora para outra, passou a chegar 8, 9 da noite. Estou trabalhando até mais tarde, amor. A Sandra está pegando no meu pé, quer relatório de tudo. E é claro que eu acreditava. Ele sempre comentou que a chefe dele era uma carrasca. Terceiro, o perfume. 2 vezes João chegou cheirando diferente. Não era o perfume baratinho dele que eu conhecia de cor. Era algo doce, forte, perfume de mulher. Quando eu comentei, ele riu. Ah, foi uma cliente que me deu um abraço depois que fechamos uma venda boa. Estava toda perfumada. Tá, que cliente efusiva, hein? Mas não era impossível. Quarto, as roupas. João começou a aparecer com roupa nova. Camisas e tênis de marca que ele nunca compraria com o salário dele. Quando eu perguntava, ele respondia: Ah, um colega comprou e não serviu, então me deu. Ou, ganhei de um amigo que ia jogar fora. Toda semana uma roupa nova com desculpa diferente. Tudo isso junto era muito estranho. Mas estranho não é prova. Celular no bolso não é traição. Chegar tarde pode ser trabalho mesmo. Perfume pode ser cliente. Roupa pode ser doação. Cada coisa separada tinha uma explicação. E eu queria acreditar nas explicações. Queria muito. Até que... 3 dias antes da festa, eu estava no apartamento do João. Noite normal. Jantar, filme na sala, casal feliz. Ele se levantou e disse que ia tomar um banho. Eu fiquei no sofá. 2 minutos e eu me levantei para pegar água na cozinha. E vi o notebook dele da empresa aberto na mesa, tela acesa. Ele tinha dito mais cedo que deixou ligado porque estava atualizando o sistema e não podia desligar. Eu não ia mexer. Juro por tudo que é mais sagrado que não ia. Mas aí chegou uma notificação. No cantinho da tela, o nome do contato era Chefona. E a mensagem era pensando em você. E um emoji de diabinho. Chefona? Quem diabos era a chefona que estava mandando que estava pensando no meu noivo e com um emoji de diabinho? Com o coração na boca e as mãos tremendo, sentei na cadeira e abri a conversa. E aí eu entendi quem era a chefona. Era Sandra, a dragão, a chefe insuportável que vivia pegando no pé dele. A mulher que ele reclamava todo santo dia na minha cara. O que eu li ali destruiu tudo que eu acreditava sobre o meu noivo. Meses trocando mensagens, fotos, áudios, coração pra lá, diabinho pra cá, ele chamando ela de chefinha, e ela chamando ele de meu subalterno. Sim, subalterno. A mulher tinha um fetiche de hierarquia corporativa. Mandava mensagem tipo, vem na minha sala que sua chefe quer te avaliar. E vamos ver se você merece um bônus hoje à noite. Essa maluca transformou organograma de empresa em preliminar. Eu estava lendo aquilo e não sabia se ria, se chorava, se vomitava ou ligava pro RH. As mensagens mais recentes eram sobre a festa. Ela disse, na festa vamos dar uma escapadinha antes da premiação. Eu já até sei onde. Ninguém vai perceber. Ele respondeu, mas tem que ser rápido, minha noiva vai estar lá. Ela disse, fica tranquilo, ela nem vai notar. E depois da festa, a promoção será toda sua, meu amor. A promoção será toda sua, meu amor. Eu li aquilo e minha visão embaçou. Não de choro, de raiva pura. Fui subindo a conversa, voltando no tempo, lendo tudo. E piorava a cada mensagem. Fotos dos dois sem roupa dentro dos carros de exposição que estavam à venda no showroom. Os carros que os clientes iam comprar. Tinha foto na sala dela. Na sala de reunião. Na mesa da cozinha onde os funcionários faziam refeição. No banheiro da diretoria. No depósito. Na mesa de negociação. Gente, os dois tinham uma missão de vida. Fazer em todos os ambientes possíveis daquela concessionária. E o pior? Tiravam foto de cada lugar. Como se fosse um álbum de figurinhas. Colecionavam os cantos da empresa como troféu. Que fetiche doentio era esse? Carimbar o ponto em cada cômodo e registrar para a posteridade? Eu estava vendo aquilo com a boca aberta e o estômago embrulhado. Imagina você comprando um carro 0 km e não sabe que o estofado já foi estreado pela diretora comercial e o vendedor do mês? Quando cheguei nas mensagens mais antigas, as primeiras, descobri que foi a Sandra quem começou tudo. Primeiro era profissional, educadinha. Depois, perguntas pessoais. Você é feliz com sua noiva? Você estava tão bonito hoje? O que você está disposto a fazer por uma promoção? E ele foi respondendo. Primeiro com cautela, depois cada vez mais solto. Até que ela foi direta. Se você fizer algumas horas extras comigo, eu garanto sua promoção. E alguns mimos também. Mimos. As roupas novas. As camisas. Os tênis de marca. Não era do colega. Não era doação.
Não era do amigo que não serviu. Era a Sandra comprando meu noivo. E ele se vendia feliz da vida. Baratinho, por sinal. Um prostituto. A promoção que eu tinha chorado de felicidade. O prêmio de funcionário revelação. Era tudo uma farsa. O homem não era revelação de nada. O único talento dele era tirar a roupa depois do horário comercial. Escutei o chuveiro desligar. Fechei a conversa, deixei o notebook exatamente do jeito que estava e fui correndo para a sala. Peguei minha bolsa, calcei o sapato e quando João apareceu na porta do banheiro enrolado na toalha, eu já estava com a mão na maçaneta. Ué, aonde você vai? Lembrei que minha mãe pediu para eu chegar cedo hoje. Depois te mando mensagem. Não esperei resposta. Saí e bati a porta antes que ele visse meu rosto desmoronando. Porque se eu ficasse mais 30 segundos ali dentro, eu ia desabar na frente dele. E isso ele não merecia ver. Chorei o caminho inteiro de ônibus, com a cabeça encostada no vidro, vendo as luzes da rua passarem embaçadas. Cheguei em casa, fui pro quarto, tranquei a porta. Minha mãe bateu. Está tudo bem, filha? Só uma dor de cabeça, mãe. Eu me deitei na cama e fiquei olhando pro teto. Ele me olhava nos olhos e mentia sem piscar. Minha raiva foi crescendo. Não era raiva de chorar. Era a raiva de quem foi feita de trouxa por meses. Eu me sentia enganada, humilhada, usada. Quantas mensagens ele me mandou enquanto estava com aquela mulher. Eu cozinhava para ele, lavava e passava suas roupas, ajudava ele a arrumar a casa. Eu queria ver ele no chão. Só terminar o noivado não bastava. Terminar era fácil demais, era limpo demais, era pouco demais. Fiquei matutando a noite inteira. Virava de um lado, virava do outro. Como eu me vingo dele? Pensei em tudo. Primeiro pensei em pegar aquelas fotos comprometedoras que vi no notebook dele e jogar no telão da festa na frente de todo mundo. Seria perfeito. Mas aí lembrei. Ele quase nunca trazia o notebook para casa. Descartado. Pensei em mandar uma carta anônima pro RH. Mas carta anônima é covarde, e eles podiam simplesmente ignorar. Pensei em fazer um escândalo no meio da concessionária. Mas aí eu ia parecer a louca, e ele ia sair de vítima. Cada ideia que vinha, eu já via o que podia dar errado. Peguei o celular e fiquei pesquisando na internet como se vingar de um traidor. Li de tudo. Gente que cortou roupa, gente que jogou as coisas pela janela. Nada parecia à altura. Liguei a TV só para distrair a cabeça. Estava passando um comercial. Uma balada, gente dançando, todo mundo brilhando no escuro. Tinta neon, fosforescente. E aí acendeu uma lâmpada na minha cabeça, daquelas de 100 watts. Sentei na cama. Abri o Google. Digitei. Tinta para pele brilhar no escuro. Tinta corporal fosforescente. Absorve luz e depois brilha no escuro. Várias cores. Segura para pele. Invisível na luz normal. Sai com água e sabão, mas não sai fácil. Tem que esfregar bastante. Li as descrições com o coração disparado. Uma delas prometia: invisível sob luz ambiente. Brilho intenso no escuro por até 8 horas. Ideal para festas e eventos. Ideal para festas e eventos. Perfeito. Comprei na hora, entrega pro dia seguinte. Escolhi a cor verde porque, segundo as avaliações, era a que tinha o brilho mais forte. E aqui eu preciso abrir um parêntese para agradecer os avaliadores que realmente testam o produto e descrevem tudo certinho. Porque tem aquele tipo de pessoa que escreve: chegou bem embalado, ainda não testei, mas parece bom. 5 estrelas. Pelo amor de Deus. Você não testou e já deu 5 estrelas? Eu precisava saber se brilhava de verdade, não se a caixa chegou bonita. Enfim, desculpa. Precisava desabafar isso. Voltando. A tinta chegou e minha mãe recebeu para mim. Realmente veio bem embalado. Era um vidro pequeno. Abri, passei um pouco no braço, esperei secar, fui pro banheiro e apaguei a luz. Meu braço brilhou verde neon no escuro. Forte, bonito. Impossível de não ver. Sorri pela primeira vez desde que li aquelas mensagens. Um sorriso que, se alguém visse, ia ter medo. Um dia antes da festa, fui pra casa do João depois do meu serviço. Ele tinha mandado mensagem dizendo que ia sair mais tarde. Entrei com minha chave, fui direto pro guarda-roupa, abri e... nada. A caixa não estava mais lá. Meu coração acelerou. Ele sumiu com a caixa. Fiquei parada olhando pro guarda-roupa aberto, pensando se o plano tinha ido por água abaixo. Mas ele não contava com a minha astúcia. Comecei a revistar o quarto inteiro. Abri gaveta por gaveta. Olhei atrás das pilhas de camisa, dentro do criado mudo. Nada. Aí me abaixei e olhei embaixo da cama. Lá estava.
a caixa de sapato com os preservativos. Mas dessa vez, eram de uma marca diferente da primeira vez que eu achei. Ou seja, ele não só escondeu melhor, estava repondo o estoque. Que dedicado! Com uma seringa que peguei na farmácia, furei a embalagem de cada camisinha e injetei a tinta fosforescente dentro. Não muito. Só o suficiente. O furinho ficou minúsculo, quase invisível. Fiz em todas, uma por uma, com calma, com precisão, com uma raiva fria que eu nunca tinha sentido na vida e que sinceramente espero nunca mais sentir. Recoloquei tudo no lugar. Caixa embaixo da cama, exatamente como estava. Saí do apartamento e fui embora. Eu estava ansiosa. A festa era no dia seguinte. Acordei cedo. Passei o dia inteiro trancada no quarto reescrevendo o discurso. O antigo, aquele bonito sobre honestidade e dedicação, foi pro lixo. Escrevi um novo. Rasguei. Escrevi outro. Rasguei de novo. Tinha que ser perfeito. Cada palavra no lugar certo, cada frase calculada. Ensaiei na frente do espelho umas 20 vezes. Quando ficou pronto, li em voz alta e sorri. Esse sim. Quando chegou o fim da tarde, fui me arrumar. Tomei banho com calma, sequei o cabelo, passei maquiagem caprichada e coloquei meu melhor vestido. Um pretinho básico que toda mulher tem no armário. Minha mãe me viu arrumada e disse: "Está linda, filha. O João vai ficar babando." Eu sorri. "Com certeza, mãe. Babando é pouco. Acho que vai ter um AVC." João tinha ido mais cedo pro salão ajudar na organização. Mandou mensagem: "Estou te esperando, amor. Vai ser a melhor noite da nossa vida." Respondi com um coração. Seria uma noite inesquecível mesmo. Para todo mundo. Principalmente para ele. Cheguei no salão por volta das 7. Bonito. A empresa não economizou. Mesas arrumadas, decoração elegante, palco com telão e som. Umas 200 pessoas, funcionários de todas as filiais, gerentes, diretores, maridos, esposas, namoradas. Todo mundo na melhor roupa. João veio me encontrar na entrada. Terno escuro, cabelo penteado, perfume novo. Bonito. Eu admito. O canalha era bonito. Me deu um beijo e disse: "Você está maravilhosa." Agradeci e segurei a vontade de enfiar o salto no dedão do pé dele. Fui apresentada para algumas pessoas, colegas, gerentes. Eu sorria, apertava mãos, era simpática. E então eu vi a Sandragão. Ela estava do outro lado do salão. Vestido vermelho apertado demais para uma mulher que claramente não frequentava uma academia desde 2009. Maquiagem carregada. E olha que era muita maquiagem. Aquilo ali não era base. Parecia mais uma massa corrida. Salto alto que entortava seus dedos como garras. E dando ordens para os garçons e funcionários do buffet como se fosse a dona do lugar. Arrogante. Grossa. Exatamente como João descrevia. Com a diferença de que agora eu sabia que ele a descrevia assim para eu nunca desconfiar. Olhei para ela e pensei: sério que ele me trocou por isso? Ela nem bonita era. A única coisa que ela tinha era um crachá escrito diretora comercial. Durante a noite inteira, eu vi os dois trocando olhares. Discretos, rápidos. Um olhava, o outro desviava. Ninguém percebia. Mas eu percebia tudo. Agora que eu sabia, era impossível não ver. Cada olhar era um letreiro neon gigante piscando. Estamos transando. Literalmente neon daqui a pouco. A festa seguiu. Jantar, música. Eu comia, sorria, conversava. Por dentro, contava os minutos. Cada garfada de salada era uma contagem regressiva. E então aconteceu o que eu sabia que ia acontecer. No meio da festa, João se inclinou. "Amor, vou ao banheiro. Acho que esse quiche não desceu bem." Levantou e saiu. Ok. Depois, olhei para o outro lado do salão. Sandra também tinha se levantado apressada quase ao mesmo tempo. Acho que ela também comeu o quiche. Peguei minha taça de vinho e tomei um gole longo. Fiquei sentada, calma, respirando, tomando meu vinho, esperando. Quem espera sempre alcança, minha avó dizia. Dona Ivete ia se orgulhar da neta hoje. Uns 20 minutos depois, João voltou. Sorriso largo, terno ajeitado, como se nada tivesse acontecido. Sentou na cadeira do meu lado e disse: "Desculpa a demora, amor. Aquele quiche realmente não me caiu bem. Fiquei preso no banheiro." "Aham, tá bom, João. Tá ótimo. Aproveita enquanto pode, porque daqui a pouco tem uma coisa que vai cair pior que o seu quiche imaginário." 15 minutos depois, Sandra apareceu pela porta lateral. "Demorou, hein?" Batom retocado, cabelo arrumado.
Sentou na mesa dela, pediu uma taça de bebida e olhou para mim. Me olhou nos olhos, com aquele sorrisinho de canto de boca. Sabe aquele olhar de mulher que quer dizer, eu sou melhor que você? Pois é, ela me olhou assim, debochada, achando que estava por cima. Eu sustentei o olhar e sorri de volta. Aproveita esse seu sorrisinho, Sandra. Daqui a pouco ele vai sumir da tua cara. O mestre de cerimônia subiu no palco. Era a hora das premiações. Chamou funcionários, entregou troféus, familiares fizeram discursos. Até que chegou o momento principal. E agora, o prêmio de funcionário revelação do ano. Esse profissional se destacou pela dedicação, pelo comprometimento e pela entrega. Com vocês, João da Silva. Dedicação, comprometimento, entrega. As pessoas não sabiam o quanto essas palavras eram literais. Aplausos. Salão inteiro batendo palma. João se levantou, ajeitou o terno e subiu no palco com aquele sorriso de quem acha que é o máximo. Sandra também estava no palco, sorrindo de orelha a orelha. Foi ela quem entregou o troféu. Parabéns, João. Uau, que teatro! Hollywood perdeu 2 talentos. João pegou o microfone, agradeceu a empresa, os colegas e fechou com... E um agradecimento especial a Sandra, minha diretora, pela oportunidade e pela confiança que depositou em mim. Confiança. Sandra acenou modesta. Eu quase cuspi o vinho pela narina. E então o mestre de cerimônia anunciou. Agora uma homenagem muito especial. A noiva do nosso homenageado preparou um discurso. E com vocês, Celina. Meu coração acelerou. Mas não de nervosismo, de adrenalina pura. Levantei, alisei o vestido e subi no palco. Mãos firmes. Sorriso impecável. João ali com o troféu, me olhando orgulhoso. Sandra ao lado dele, sorriso diplomático. Peguei o microfone. Olhei para o salão. 200 pessoas. Respirei fundo e comecei. Boa noite, pessoal. Meu nome é Celina e eu sou a noiva do João. Quando a empresa me ligou pedindo esse discurso, eu chorei de emoção. Passei semanas escrevendo. Queria falar sobre como o João é dedicado, trabalhador, parceiro, honesto. Pausa. Olhei para ele, sorriso emocionado. Coitado, não sabia o que estava vindo. Eu ia falar sobre como o João sai cedo de casa todo dia para trabalhar, como ele se dedica, como ele dá o melhor dele nessa empresa, sobre como ele é um parceiro incrível e como eu tenho orgulho de estar do lado desse homem. Gente na plateia assentindo, sorrindo. Eu continuei. Eu ia falar tudo isso, até que descobri uma coisa que mudou o meu discurso inteiro. O sorriso dele tremeu, quase imperceptível, mas eu vi. Descobri que o João dá tudo de si no trabalho, tudo e um pouco mais. Não é, João? Silêncio. João estava me olhando confuso. Descobri que ele é muito mais dedicado do que eu imaginava, especialmente depois do expediente. João franziu a testa. Ele sentia que algo estava errado, mas não sabia o quê. Calma, João. A minha surpresa é melhor do que você imagina. Olhei para o técnico de som e disse: Podem apagar as luzes do salão, por favor? A maioria deve ter pensado que eu ia passar um vídeo de homenagem e fotos no telão. Mas não tinha vídeo nenhum. Tinha algo muito melhor. As luzes se apagaram. Salão ficou escuro. As luzes de emergência ficaram acesas. Aquele brilho fraquinho vermelho nos cantos, mas o salão estava escuro o suficiente. No meio do palco, 2 corpos brilharam verde neon. Forte. Inconfundível. Impossível de ignorar. Do lado esquerdo, Sandra. Rosto inteiro brilhando. Bochechas, queixo, decote, mãos, cabelos e algumas partes do vestido. Como se alguém tivesse passado marca-texto fluorescente na mulher. Ao seu lado, João. Mãos, rosto e a região da braguilha da calça brilhando verde neon na frente de 200 pessoas. Mas não foram só 2. Numa das mesas do canto, outro brilho. Menor, mais discreto, mas impossível de esconder. Era um outro vendedor que estava com a boca inteira brilhando verde neon. Lábios, queixo, em volta da boca. O cara tentou tapar o rosto com as mãos, até perceber que as mãos também estavam verdes. Ele olhou para as próprias mãos e ficou ali paralisado sem saber o que realmente estava acontecendo. 2 segundos de silêncio absoluto. Aquele silêncio de quando o cérebro das pessoas ainda está processando o que os olhos estão vendo. João olhou para as próprias mãos. Depois olhou para Sandra. Os 2 se encararam no escuro. 2 bonequinhos verdes fluorescentes se olhando apavorados. Sandra olhou para o próprio decote brilhando e começou a gritar.
Liga a luz! Liga a porcaria da luz agora! Ninguém mexeu um dedo. A mulher que passou a noite inteira dando ordem nos garçons e tratando todo mundo feito lixo agora queria um favor? Os funcionários do salão ficaram paradíssimos. Um garçom encostado na parede cruzou os braços. Outro fingiu que não ouviu. Eu ainda estava com o microfone. E eu não tinha terminado. Eu coloquei tinta corporal fosforescente dentro de cada preservativo que o João guardava escondido na casa dele. Aquela tinta que brilha no escuro, sabe? Invisível na luz. Mas no escuro... Bom, vocês estão vendo o resultado. Começou o murmurinho no salão. O vendedor da boca verde finalmente tinha entendido. A ficha caiu. O cara ficou branco, quer dizer, verde. Levantou da cadeira, derrubou a taça, tropeçou na mesa e vomitou ali mesmo no chão do salão. Saiu correndo sem dizer uma única palavra. Alguém gritou lá do fundo. Eu sabia! Eu sabia que eles tinham um caso! O salão explodiu. Aí, credo! Eu acabei de beijar a Sandra no rosto para cumprimentar! Gritou um funcionário esfregando a bochecha com a manga da camisa com cara de quem encostou em lixo tóxico. Eu dei a mão pro João para parabenizar. Outro gritou limpando a mão na calça com nojo. Bem que eu senti a mão dele meio oleosa. Achei que fosse suor de nervoso. Gente limpando a mão na roupa. Gente com cara de asco. E no meio de tudo, risadas. Primeiro uma, depois 10. Depois o salão inteiro. Alguém começou a aplaudir. E, de repente, metade das 200 pessoas batendo palma. As luzes se acenderam. João estava vermelho de raiva. Largou o troféu no chão do palco e veio na minha direção. Olhos injetados, mandíbula travada. Me puxou pro canto achando que estava falando baixo. Mas o microfone estava na minha mão. E estava ligado. Você é louca? Você acabou com a minha carreira! A voz dele saiu pelas caixas de som do salão inteiro. 200 pessoas ouvindo cada sílaba. Eu respondi calma, olhando nos olhos dele. Eu acabei com sua carreira? Não era eu que estava transando em cada espaço do local de trabalho com a minha chefe, João. As caixas amplificaram tudo. Sandra veio em nossa direção, pegou o microfone da minha mão e tacou longe. Os funcionários começaram a gritar. Ah, não! Pega o microfone! Fala no microfone! Outros vaiaram. Estraga prazeres! O pessoal estava curtindo o show e a Sandra tinha acabado de estragar a brincadeira. Ela virou pro João com os olhos em chamas. Como você deixa uma coisa dessas acontecer? Isso é tudo culpa sua. Eu sempre soube que você era um burro incompetente. Você nunca ia conseguir uma promoção por mérito. Você não tem capacidade nem de esconder um caso direito. João arregalou os olhos. Sandra, para nada! Eu te dei essa promoção de bandeja e é assim que você me paga? Sandra, para o quê? Você acha que eu tenho medo de... João apontou para trás dela. Sandra virou devagar. O diretor da concessionária estava ali, parado, de braços cruzados, ouvindo cada palavra. As pessoas que estavam mais próximas do palco ouviram. Algumas estavam filmando. Ela acabou de confirmar na própria boca que a promoção não era por mérito. O diretor deu um passo à frente. Sandra, minha sala, segunda-feira, 8 horas. Sandra empalideceu. João, encurralado, fez o que todo homem covarde faz. Tentou salvar a própria pele. Senhor, ela me ameaçou. Disse que se eu recusasse ia me mandar embora. Eu não tive escolha. Sandra virou pro João com os olhos em chamas. Mentiroso, como ousa dizer isso? É verdade. Você disse que ia mandar eu embora se eu não... Cala essa boca, João. Depois virou pra mim. E você, sua louca, desesperada, quem você pensa que é pra fazer isso comigo? Eu olhei pra ela e disse com a maior calma do mundo e um sorriso no rosto. Eu não fiz nada demais, Sandra. A única coisa que eu fiz foi fazer você brilhar. Sandra perdeu o resto de controle que ainda tinha. Avançou pra cima de mim com as unhas de fora. O diretor a segurou pelo braço. Já chega. Fez sinal pros seguranças. 2 grandões apareceram e levaram Sandra pra fora. Ela saiu gritando, esperneando, chamando todo mundo de incompetente. O salão inteiro assistiu em silêncio. Alguns filmando. O diretor se virou pro João. Olhou de cima a baixo. Aquele olhar de chefe que não precisa gritar pra você saber que acabou. Você também. Minha sala. Segunda-feira, 8 horas. Não falou mais nada. Ajeitou o paletó e foi embora. João olhou pra mim com aquela cara de cachorro que acabou de ser pego roendo o sofá.
Celina, você percebe o que você acabou de fazer? Eu olhei para ele de cima a baixo. Percebo. Fiz você combinar com a decoração da festa. Escuta, Celina, eu fiz isso por você. Por nós. Eu precisava da promoção. Por isso eu fiquei com ela. Fiz pensando no nosso futuro. Eu olhei para ele bem devagar. Você transou com a sua chefe por mim? Que lindo, João. Que atitude nobre. Obrigada pelo sacrifício. Que grande prova de amor. Você não está entendendo a gravidade da situação. Agora eu estou ferrado. Vou perder o emprego. Tudo isso por sua culpa, Celina. Você fez isso comigo. Eu tirei a aliança do dedo. Olhei para ela uma última vez. Peguei a mão dele, coloquei a aliança na palma e fechei os dedos dele por cima. Fica com isso. Vai precisar vender para pagar o aluguel, agora que não tem mais emprego. Desci do palco sem olhar para trás. Fui até a mesa, peguei minha bolsa. No palco, João caiu de joelhos chorando, na frente de 200 pessoas. Caminhei em direção à saída. No caminho, um funcionário começou a bater palma. Depois outro. E outro. Não foi o salão inteiro, não vou mentir. Mas foi o suficiente para eu sair de lá com a cabeça erguida. Você foi corajosa demais. Ela era uma carrasca. Ninguém aguentava mais aquela mulher. Faz anos que todo mundo suspeitava, mas ninguém tinha como provar. Agradeci, dei um sorriso e saí. Lá fora, o ar da noite bateu no meu rosto e respirei fundo pela primeira vez em horas. Chamei um Uber e fui embora para casa. Cheguei em casa quase meia-noite. Minha mãe estava na sala, assistindo dorama. Não estava esperando por mim. Viu minha cara e perguntou na hora. O que aconteceu, filha? Não ia ficar na casa do João? Sentei e contei para ela o que tinha acontecido. Tudo. Desde os preservativos até a tinta fosforescente. Minha mãe ficou em silêncio por uns 10 segundos. Depois abriu um sorriso enorme. Minha filha é um gênio. Mãe! Não, filha, sério. Você colocou tinta dentro dos preservativos? Isso é digno de filme. Se eu tivesse essa ideia uns 20 anos atrás, teu pai e a mulherada do bairro todo tinha brilhado no escuro também. Eu ri. Eu nunca gostei mesmo daquele João. Ué, mãe, a senhora adorava ele. Disse que era educado, que eu não devia deixar escapar. Isso foi antes de eu saber que ele era esse vagabundo pervertido. Aliás, sempre achei aquele sorriso dele meio falso. Rimos juntas. Depois ela me abraçou forte. Fez certo, filha. Fez certíssimo. Ainda bem que você descobriu isso antes do casamento. Bloqueei João em tudo. No dia seguinte, ele apareceu na porta da minha casa no meio da manhã. Minha mãe abriu, olhou de cima a baixo e pegou a agulha de tricô que estava no sofá. A Celina não quer te ver, e sinceramente, eu também não. Sogra, por favor, me deixa explicar. Sogra nada. Pra você agora é senhora. E se você não sumir da minha porta em 5 segundos, eu enfio essa agulha num lugar que você vai precisar de cirurgia para tirar. Ele ainda abriu a boca. Nunca mais pise nessa casa. Você não é mais bem-vindo aqui. Vai embora. João olhou para a agulha. Olhou para minha mãe. E foi embora. 2 meses depois, eu estava trabalhando na farmácia, quando um cara entrou para comprar remédio de dor de cabeça. Olhou para mim, olhou de novo e disse: Espera, você não é a Celina, da festa da concessionária? Meu estômago gelou. Sou eu. Ele abriu um sorriso enorme. Eu trabalho lá. Você é uma lenda naquela empresa. Como assim, uma lenda? Depois daquela noite, o pessoal da TI pegou os notebooks da Sandra e do João. O burro do João tinha instalado a conta pessoal dele do WhatsApp no computador da empresa. Foi lá que acharam tudo. Conversas, fotos comprometedoras dos dois em todos os cantos da concessionária. Ele encostou no balcão como quem ia contar a melhor fofoca do ano. O dono ficou tão enojado que mandou desinfetar a concessionária inteira. Chamou uma empresa de limpeza profissional. E o que aconteceu com o João? Foi demitido por justa causa. A Sandra também. Os dois no mesmo dia. E aquele vendedor? O da boca verde? Ele riu. Aquele lá também foi mandado embora. Ninguém nunca descobriu se a boca dele brilhava por causa da Sandra ou do João. Ele nunca abriu a boca para explicar. Quer dizer, acho que abrir a boca foi justamente o erro dele. Eu tentei não rir. Mas não consegui. Ele abaixou a voz. E tem mais. A Sandra está grávida. E o pai é o João. Eu fiquei em silêncio. O cara pagou o remédio, se despediu dizendo que eu era a maior heroína que ele já tinha conhecido, e foi embora. Fiquei ali, parada atrás do balcão, pensando.
Grávida. Será que a agulha da seringa que eu usei furou o preservativo? Olhei pro teto da farmácia e soltei um suspiro. Ops. Essa parte eu não tinha planejado. Melhor eu fingir que não tive nada a ver com isso. Então é isso, pessoal. Hoje eu continuo morando com a minha mãe e continuo trabalhando na farmácia. Eu comecei a fazer faculdade de farmácia. Quem sabe futuramente eu tenha a minha própria, né? A última notícia que eu soube sobre o João e a Sandra é que os dois estão juntos, desempregados e com um bebê a caminho. Ah, e sinceramente, nem quero saber de mais nada deles. Sobre a tinta fosforescente, eu deixei uma avaliação de 5 estrelas no site. Recomendo. Produto veio bem embalado e realmente faz as pessoas brilharem mais do que deveriam. 5 estrelas. Comprem sem medo. Se você ficou até o final, deixa nos comentários a palavra tinta. Eu adoro saber quem acompanhou a história até o fim. Muito obrigada por ficar aqui comigo. De verdade. Se gostou, deixa um like e um hype. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.